Boa tarde, pessoal. Hoje vamos começar mais uma aula de neurofisiologia. No assunto de hoje a gente vai discutir o controle motor, como o sistema nervoso central regula os nossos movimentos. Os movimentos que a gente realiza podem ser divididos em dois tipos. Os movimentos voluntários, aqueles que então expressam a vontade consciente do indivíduo, né? Eles são aprendidos. E os movimentos reflexos, né? Que são movimentos involuntários. O que eles fazem? Eles expressam reações a determinados estímulos sensoriais. Eles são inatos e estereotipados. O que isso quer dizer? Que eles não precisam ser aprendidos. Tá? E o fato deles serem estereotipados quer dizer o quê? Quer dizer que eles são sempre os mesmos. Então, resposta a um determinado estímulo sensorial, a resposta motora vai ser sempre a mesma, no movimento reflexo. Como exemplos de movimentos voluntários, a gente teria então, por exemplo, o ato de amamentar. A mãe toma o bebê ao colo, né, com a intenção de alimentá-lo. Então posiciona, faz movimentos com os membros superiores de modo a posicionar a criança próxima ao peito. Isso é um movimento voluntário. Quando a criança coloca a boca no mamilo da mãe, a criança vai apresentar um movimento em reflexo, em resposta a essa estimulação sensorial da boca. Né? E esse seria o ato de mamar, né? O reflexo de sucção. Então, tem um estímulo sensorial que vai desencadear um movimento reflexo. Nesse caso aqui do reflexo de sucção, qual que seria? O estímulo seria uma pressão realizada sobre a região perioral. E, em resposta, a criança vai o quê? Orientar a cabeça, abrir a boca e succionar o bico do mamilo. Então, sempre em resposta a esse estímulo sensorial da região perioral, a resposta gerada pela criança vai ser sempre a mesma. Tá? Vai ser o reflexo de sucção. Então, como exemplo de movimentos voluntários, a gente tem aqui então o ato de amamentar pela mãe, é um movimento voluntário, enquanto que o reflexo de sucção, responsável pelo ato de mamar, é uma resposta involuntária, um movimento reflexo gerado pela criança, em resposta a um estímulo sensorial. Como que estão organizadas as estruturas neurais envolvidas no controle dos movimentos? Então, antes de a gente partir para regiões específicas, vamos ver como está organizado o nosso controle motor. Então, a gente tem uma hierarquia no controle motor, onde as regiões da medula espinhal e alguns circuitos do tronco encefálico, eles são capazes de gerar movimentos. Né? Isso já em resposta a informações sensoriais vindas do corpo. Então essas informações podem ser processadas nessas regiões da medula espinhal e do tronco encefálico, onde vai ter ativação de neurônios motores, ou motoneurônios, que por sua vez são neurônios que inervam os músculos esqueléticos responsáveis pelos movimentos. Então essas duas regiões aqui, a medula espinhal e o tronco encefálico, são capazes de gerar movimentos por si só. São movimentos mais simples, né, chamados movimentos reflexos. Por sua vez, os circuitos da medula espinhal e do tronco encefálico, elas podem ser controladas por regiões supraespinhais, né, como o próprio tronco encefálico, contém outros grupos de neurônios capazes, então, de controlar a postura, movimentos estereotipados e rítmicos. E, por sua vez, o tronco encefálico, ele é controlado pelo córtex motor. Então, as áreas motoras do córtex estão no topo da hierarquia do controle motor e elas vão regular, então, os circuitos do tronco encefálico e da medula espinhal de modo a gerar os movimentos corporais. O controle motor pelo córtex, ele envolve o quê? O planejamento, iniciação, direção dos movimentos voluntários. Por sua vez, o controle motor pelo córtex,
para que ele ocorra de maneira organizada, o córtex motor precisa receber informação de outras duas regiões do encéfalo. Seria o cerebelo, que participa, por exemplo, da coordenação dos movimentos que estão acontecendo, bem como de outras estruturas chamadas em conjunto de gânglios da base, ou núcleos da base, que estão envolvidos o quê? Com a iniciação de movimentos voluntários, né? E a supressão de movimentos não desejados. Então, o córtex motor, para realizar o controle fino do movimento, ele precisa de auxílio dessas duas regiões, do cerebelo e dos gânglios da base. Nesse esquema geral aqui, a gente já pode ver que o cerebelo e os núcleos da base, eles não têm conexão direta com os neurônios que inervam os músculos, os motoneurônios. De modo que lesão, tanto no cerebelo ou nos núcleos da base, não gera paralisia muscular, né? Não tem perda de movimentos. O que acontece são alterações na realização dos movimentos. Tá? De outro modo, quando a gente tem lesão ou no córtex motor ou perda, né, por algum motivo, de motoneurônios da medula espinhal, aí sim a gente vai ter perda do controle da musculatura esquelética, tendo casos então de paralisia muscular. Dessa forma, né, a gente poderia dividir os programas motores. Né? Então, como sistema motor, a gente quer dizer o quê? Os músculos e os neurônios que vão controlar esses músculos. Tá? A função deles é o quê? Gerar movimentos coordenados nas partes do corpo. Tá? Isso envolve o quê? A própria medula espinhal, que vai coordenar a contração muscular, porque é na medula espinhal que se encontram os neurônios que inervam os músculos, bem como, de maneira geral, aqui, o cérebro, que vai fazer o quê? Ativar os programas motores contidos lá na medula espinhal. Desculpa. Então, vamos falar agora do controle da motricidade, vendo inicialmente como que a medula realiza o controle da motricidade. Então, vamos fazer uma breve revisão da anatomia da medula espinhal. Então, aqui a gente tem uma secção transversal da medula espinhal, né, mostrando suas regiões. A medula espinhal, como a gente viu, ela tem substância branca por fora, onde se encontram as fibras dos axônios. E dentro dessa fibra, na parte interior da medula, a gente encontra a substância cinzenta, que normalmente tem um formato de H ou de borboleta. Né? Então seria o H medular. É nessa região da substância cinzenta que se encontram os corpos celulares. A substância cinzenta, por sua vez, ela possui algumas regiões. Né? Então, o corno posterior ou corno dorsal e a região do corno ventral ou corno anterior. Essas regiões da substância cinzenta, por sua vez, vão dividir a substância branca em partes. Né? Os dois cornos posteriores ou dorsais vão dividir a substância branca em coluna dorsal, enquanto a região contida entre o corno dorsal e o corno anterior é chamada de coluna lateral e coluna anterior. A medula recebe informações vindas da periferia através de neurônios que contêm o seu corpo celular no gânglio da raiz dorsal, como a gente viu na aula de somestesia. Nessas regiões, então, se encontra o corpo celular, que vai emitir, então, prolongamentos que chegam à medula espinhal através das raízes dorsais. Já a raiz ventral, normalmente, ela contém o quê? A parte motora. Então, se a raiz dorsal contém a parte sensitiva, de modo geral, a raiz ventral contém a parte motora dessa região. Então, é daqui, da raiz ventral, que partem os axônios dos corpos celulares dos neurônios contidos na medula espinhal. Aqui, no outro esquema da medula espinhal,
a gente então vê aqui, ó, o corno ventral anterior da substância cinzenta e o corno dorsal posterior. Nessa região aqui do corno ventral anterior, que vão estar localizados os corpos celulares dos neurônios que vão inervar a musculatura estriada esquelética. Então, essa região que vai ser importante na aula de hoje, por conter os corpos celulares dos motoneurônios. Então, bem, quando a gente fala então de sistema motor somático, né, a gente está se referindo a que tipo de músculo. Lembrando, a gente tem quais músculos? A gente tem músculo liso e músculo estriado. Né? Músculo liso, como vocês aprenderam em outras aulas de fisiologia, está no trato digestivo, na parede das artérias e em outras regiões. Perdão. Já a musculatura estriada, por sua vez, ela pode ser a estriada cardíaca e a estriada esquelética, que é essa que está envolvida com o sistema motor somático, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Então, aqui a gente tem um esquema mostrando parte da musculatura do corpo humano, né? E aqui um esquema também da medula espinhal. Na medula espinhal, a gente tem um aumento da região cervical, da região torácica e da região lombar. Como eu falei para vocês, é na região marcada em azul, nesses diferentes níveis de corte, que se encontram os motoneurônios, né, ou neurônios motores. São os neurônios que vão inervar a musculatura estriada esquelética. Né? Na região cervical e na região lombar, né, eu tenho um aumento dessa substância cinzenta do corno ventral, porque eu tenho um maior número de motoneurônios nessas regiões, formando as intumescências cervical e intumescência lombar. Então, a partir dessa região aqui, no caso da lombar, se parte os motoneurônios que vão estar envolvidos no controle da musculatura do membro inferior. Já na intumescência cervical e início da torácica, onde a gente vai ter o quê? Os motoneurônios que vão inervar a região dos músculos responsáveis pelos movimentos do membro superior. Então, quem que inerva as fibras musculares? As fibras musculares estriadas esqueléticas, elas são inervadas por motoneurônios, né? Ou neurônios motores, que, como eu acabei de falar, estão localizados no corno ventral da medula espinhal. Esses neurônios inervam, então, diretamente a fibra estriada esquelética e usam como seu neurotransmissor a acetilcolina. A acetilcolina, então, quando é liberada a fibra muscular, ela causa a contração muscular, vai desencadear eventos que vão acarretar na contração muscular. Esse neurônio motor, localizado então na medula espinhal, é também pode ser chamado de neurônio motor inferior, para diferenciar do neurônio motor localizado no córtex motor, que é chamado de motoneurônio superior. Então, quando a gente fala motoneurônio inferior, a gente está se referindo ao quê? Aos motoneurônios que diretamente controlam as fibras musculares, que estão localizados no corno ventral da medula espinhal, ou no tronco encefálico. Muito bem, pessoal, nesse slide aqui, a gente tem um outro esquema da medula espinhal, outro corte transversal da medula espinhal, e aqui a gente tem um aumento esquemático, então, de parte do corno ventral da medula. Aqui a gente pode ver que essa região que contém os motoneurônios inferiores, a gente tem um mapa, né, tem uma organização somatotópica desses motoneurônios, o grupo de motoneurônios, onde que nas regiões mais mediais do corno ventral se encontram os neurônios motores que controlam a musculatura axial. E conforme a gente vai para a região mais lateral,
a gente encontra os motoneurônios que controlam a musculatura distal. Então a gente tem essa segregação, essa organização somatotópica dos motoneurônios inferiores da medula espinhal. Então, nesse outro esquema, né, a gente tem novamente isso. Os motoneurônios medulares, eles possuem essa organização somatotópica. Em um, então, os motoneurônios que controlam a musculatura axial. Em dois, na região mais intermediária, ele teria os motoneurônios que controlam os músculos proximais, ou seja, músculos de articulação do ombro, cotovelo, quadril, joelho, né? E nas regiões mais laterais, a gente tem os motoneurônios que vão controlar, os músculos distais, como por exemplo, músculos envolvidos com os movimentos da mão. Tá? Essa organização somatotópica é importante porque a gente pode, então, segregar os motoneurônios inferiores da medula em dois grupos. Aqueles medulares, os mediais, desculpa, que estão envolvidos, então, com o controle da musculatura axial, e os motoneurônios inferiores, localizados na região mais lateral, como o grupo lateral, né, que estão envolvidos, então, na regulação dos movimentos dos membros e movimentos das mãos, por exemplo. Por que isso é importante? Porque na próxima aula, quando a gente falar de controle motor supraespinhal, a gente vai ver que existem vias específicas que vão regular essa musculatura, esses motoneurônios aqui, envolvidos com os músculos axiais, ou seja, movimentos relacionados ao equilíbrio, à manutenção da postura, enquanto que esse grupo lateral, inervado, controlado por outros neurônios vindos do córtex motor, que controla então esses motoneurônios do grupo lateral, estariam envolvidos mais com o quê? Com os movimentos das mãos e dos membros, ou seja, movimentos voluntários. Então, enquanto o grupo medial está mais relacionado com o controle postural, os movimentos voluntários eles estão mais relacionados ao que é o controle desse grupo lateral. Muito bem. Com relação ao neurônio motor inferior, o que a gente tem? Eu tenho um outro conceito que é chamado de unidade motora. O que seria uma unidade motora? Uma unidade motora é um neurônio motor mais as fibras musculares que são inervadas por ele. Então, nesse esquema aqui, a gente tem um neurônio motor alfa, como a gente vai ver depois, vou diferenciar isso. Tem um motoneurônio e essas fibras musculares inervadas por ele. E a esse conjunto de motoneurônio mais fibras musculares inervadas por ele recebe o nome de unidade motora. Um outro conceito importante é o conceito de conjunto de motoneurônios ou pool de motoneurônios. Né? O que isso se refere? Se refere a todos os motoneurônios que vão inervar um determinado músculo. Então aqui a gente tem as fibras de um músculo, né? E a gente vê o quê? Que não é somente um único motoneurônio que vai inervar todo esse músculo, mas eu tenho o quê? Um conjunto de motoneurônios responsáveis por inervar todas as fibras daquele músculo. Muitas vezes, esse conjunto de motoneurônios eles estão presentes em diferentes segmentos da medula espinhal. De modo que quando você tem uma lesão medular, você pode ter comprometimento somente de parte desses motoneurônios, de modo que então o paciente vai apresentar não paralisia, né, mas uma fraqueza muscular em decorrência de perda de parte desses motoneurônios aqui. Então, com relação às unidades motoras, a gente tem que lembrar o quê? A gente tem diferentes tipos de fibras musculares. Né? As fibras musculares vermelhas, que são fibras ricas em mitocôndrias, que têm uma contração lenta e pode manter essa contração por muito tempo. A gente tem as fibras musculares brancas, que contêm poucas mitocôndrias e o metabolismo anaeróbico, né? Que é capaz de contrair com grande força, mas fadiga rapidamente.
e a gente tem as fibras musculares intermediárias. Teria um pouco das características tanto das fibras vermelhas quanto das brancas. Ou seja, elas são capazes de contrair com força, não tanto quanto as fibras musculares brancas, e elas demoram mais tempo do que as brancas para entrar em fadiga. Do mesmo modo que a gente tem tipos diferentes de fibras musculares, a gente também tem tipos diferentes de unidades motoras. Então a gente tem a unidade lenta, que seriam os motoneurônios pequenos, né, que vão inervar fibras vermelhas, e a gente tem a unidade rápida resistente à fadiga, que são motoneurônios médios, que vão inervar as fibras musculares intermediárias. E por último, a gente tem a unidade rápida fadigável. Então, as unidades motoras rápidas fadigáveis, elas contêm o quê? Os motoneurônios de maior corpo celular, que vão fazer a inervação das fibras musculares brancas. Então, a gente tem esses três diferentes tipos de unidades motoras. Esses três tipos diferentes de unidades motoras, eles não são acionados a todo momento, né? Então, dependendo do movimento que é realizado, tem uma ativação diferenciada desses tipos de unidades motoras. Aqui algumas características dessas unidades motoras. Então, aqui a gente tem o tempo e aqui a gente tem a força gerada pela ativação dessas diferentes unidades. As fibras lentas, né? Aqui a gente tem o perfil de atividade das fibras lentas, né? Então elas podem ficar ativas por muitos minutos, né? Muito tempo, causando então algum grau de contração, gerando então uma leve força muscular, mas sendo capaz de ser mantido por muito tempo. As fibras mostradas em azul são referentes então às unidades motoras rápidas resistentes à fadiga, são capazes de manter então a contração por um tempo também maior, gerando o quê? Um pouco mais de força muscular. E por último, a gente tem essa linha que corresponde à força gerada pela ativação das unidades rápidas fadigáveis, que elas são capazes então de gerar uma grande força quando ativadas, mas essa força dura o quê? Pouquíssimo tempo. Então aqui mostrando o perfil de atividade, né, da força gerada pelo acionamento dessas fibras rápidas fadigáveis. Elas geram grande força, mas que entra rapidamente em fadiga, decaindo a força por elas gerada. Então, como eu falei para vocês, essas unidades, diferentes unidades motoras, não são acionadas a todo momento, em conjunto. Tá? Então, aqui eu tenho um perfil da porcentagem máxima de força gerada em diferentes situações nas quais foi registrada fibras, unidades motoras do músculo gastrocnêmio em diferentes comportamentos. Tá? Então, quando o gato se encontra somente em pé, né, parado, as únicas unidades motoras que está acionada nesse momento aqui seriam o quê? As unidades lentas. Conforme o gato começa então a caminhar, já tem o recrutamento de outras unidades motoras, que seriam o quê? As unidades rápidas resistentes à fadiga. Quando o gato realizou movimentos mais extenuantes, né, como por exemplo galopar ou pular, nessas situações então, onde é requerido geração de maior força para realizar esses movimentos, houve o acionamento, né, ativação dessas outras unidades, que seriam as rápidas fadigáveis. Então, os tipos de unidades que vão estar ativadas em um determinado momento vai depender do quê? Vai depender do tipo de movimento que está sendo realizado. Se é um movimento que requer muita força, vai ter acionamento das unidades motoras rápidas fadigáveis, por exemplo. Então, como que é regulada a graduação da força muscular pelos motoneurônios? Tá? Isso vai depender do quê? Vai depender de duas coisas. Então, a variação da taxa de disparo e outra que a gente já vai ver que seria o quê? O recrutamento adicional de unidades motoras a partir do tamanho do corpo celular do motoneurônio.
Então vamos ver primeiro o fator da variação da taxa de disparo. Então aqui eu tenho um motoneurônio marcado em verde e aqui uma determinada fibra muscular. Nessa preparação eu consigo ver o quanto esse músculo se contrai, quanto ele aplica de força. Ele consegue gerar de força quando contraído. Então, esse motoneurônio aqui, quando ele tem uma ativação baixa, né, por exemplo, nesse exemplo aqui de geração de 2 potenciais de ação, tem uma determinada força de contração. Conforme eu aumento a frequência de potenciais de ação, o que eu vejo? Que aumenta progressivamente o que é a força gerada. Se eu aumentar ainda mais a frequência de potenciais de ação, né, o que vai acontecer? Maior é a força o quê? Gerada pelo músculo. Tá? Então aqui, conforme aumenta a frequência de potenciais de ação, ou seja, maior é a taxa de disparo do motoneurônio, maior vai ser a força da contração muscular nas fibras por ele inervado. Esse é o princípio da taxa da variação da taxa de disparo. Outra situação que acarreta no recrutamento diferencial dos motoneurônios, na geração de força muscular, envolve o quê? Envolve o tamanho dos neurônios. Então, para uma determinada corrente sináptica, ou a mesma corrente sináptica, um neurônio de corpo celular menor vai ser ativado mais rápido do que um neurônio grande. Por quê? Porque é uma determinada corrente sináptica, eu vou ter o neurônio motor de corpo celular menor, vai ter uma maior resistência de membrana. De acordo com essa fórmula aqui, quanto maior é a resistência de membrana, maior vai ser a alteração de voltagem. Então, quanto menor o neurônio, uma determinada corrente sináptica, maior vai ser sua despolarização. Então, as fibras dos motoneurônios pequenos são o quê? São ativadas primeiro. Então, quando é necessária uma pequena força muscular, as fibras musculares dos motoneurônios pequenos são ativadas primeiramente. Conforme, então, aumenta a corrente sináptica, né, passa a ativar também motoneurônios de corpo celular maior, que requerem o quê? Uma maior corrente sináptica para que esses neurônios despolarizem e atinjam o limiar, gerando potenciais de ação. Então, na graduação da força muscular gerada pela contração muscular, inicialmente quem dispara são os motoneurônios pequenos, que despolarizam com mais facilidade, e posteriormente quem se despolariza são o quê? Conforme requer mais força muscular, são os motoneurônios de corpo celular maior. Seriam responsáveis então por inervar as fibras musculares brancas, né, sendo constituintes então das unidades motoras rápidas fadigáveis. Muito bem. Nessa figura aqui a gente tem o motoneurônio que vai inervar as fibras musculares esqueléticas, que seria então o motoneurônio marcado aqui em verde, que vai estar envolvido então no controle da medula na motricidade. Para saber como que esse motoneurônio vai disparar, a gente precisa primeiro entender da onde que ele recebe informação. Da onde que esse motoneurônio da medula recebe informação? Basicamente de 3 aferências, né? Que seriam então a aferência vinda de proprioceptores localizados nos músculos ou nos tendões. Então, essa informação de músculo e tendão chega até esses motoneurônios. O motoneurônio medular também recebe informações de motoneurônios superiores, tá, presentes no córtex motor, bem como os motoneurônios medulares, eles também podem receber informações de interneurônios locais da medula. Então, basicamente, 3 fontes de informação chegam nos motoneurônios medulares. Então, basicamente, né,
Nessa figura aqui a gente pode ver então os motoneurônios marcados em verde e os seus 3 tipos de aferências. As aferências vindas da periferia, né? Ou seja, então recebe informações de neurônios sensoriais aferentes relacionados à propriocepção. Recebe informações de neurônios associativos ou interneurônios, né, que podem ser tanto excitatórios quanto inibitórios, como marcado aqui em vermelho e em preto, né, ou seja, de interneurônios medulares, bem como recebe informações de outros motoneurônios, né, provenientes de motoneurônios presentes em centros supraespinhais. Então, uma das fontes de informação que chegam nos motoneurônios é o quê? A partir de neurônios sensoriais aferentes, que estão vinculados, estão ligados à atividade de receptores somatosensoriais chamados de proprioceptores. Então, agora vamos ver com um pouco mais de detalhe quais são esses proprioceptores, onde eles estão localizados e qual a função de cada um deles. Então, os proprioceptores, né, são receptores somestésicos que podem estar presentes tanto nas fibras musculares quanto nos tendões. Aqueles presentes nas fibras musculares são chamados de fusos musculares, e aqueles presentes nos tendões são chamados de órgãos tendinosos ou órgãos tendinosos de Golgi. Esses proprioceptores, eles têm função do quê? De detectar tensão muscular, ou seja, força de contração, bem como eles podem detectar, né, sinalizar alterações do comprimento muscular. No caso, os fusos musculares, eles têm características que vão propiciar a eles detectar variações de comprimento, pelo fato de eles estarem aqui, paralelo às fibras localizadas fora do fuso muscular, chamadas então de fibras extrafusais. Então vão ter essa função de detectar a variação do comprimento muscular, tanto durante o estiramento muscular quanto durante uma contração do músculo. Já os órgãos tendinosos de Golgi, eles estão localizados em série com as fibras extrafusais. E elas têm função do quê? De detectar a variação da tensão muscular, decorrente então da contração muscular. Então vamos ver com mais detalhe agora os fusos musculares. A função do fuso muscular é o quê? Detectar a variação do comprimento muscular. Então aqui eu tenho um determinado músculo, né, constituído por várias fibras musculares. Nesse momento a gente vai, e essas fibras musculares são o quê? Inervadas pelos motoneurônios medulares. Nesse momento a gente vai diferenciar as fibras musculares, vamos chamar as fibras musculares, aquelas responsáveis pela força de contração, de fibras extrafusais, para diferenciar ela das fibras musculares especializadas, localizadas dentro do fuso muscular. Essas fibras localizadas dentro do fuso muscular são chamadas de fibras intrafusais. Então aqui a gente tem um aumento, a gente vê o esquema do fuso muscular, né? Tem essas fibras, agora chamadas então de fibras intrafusais, revestidas então por uma cápsula de tecido conectivo. Nesse aumento aqui, esquemático do fuso muscular, a gente pode ver algumas regiões. Então, tem essa cápsula de tecido conectivo que envolve as fibras intrafusais, e a gente tem algumas regiões dentro do fuso. Tá? A gente tem o fuso, ele contém o quê? Ele contém tanto inervação sensitiva ou sensorial, quanto informação, como ele também tem o quê? Uma parte contrátil. Elas estão dispostas em regiões diferentes. A região central do fuso, ela é inervada por terminações sensoriais, ou seja, a região central do fuso contém inervação sensorial.
sensitiva, enquanto as regiões polares, as extremidades, elas contêm o quê? Inervação motora. Tá? Então o fuso, basicamente, o centro dele é sensorial, enquanto que ele recebe inervação motora nas suas extremidades. Tá? Os motoneurônios que inervam as fibras intrafusais não são os mesmos que inervam as fibras extrafusais. Os motoneurônios que inervam as fibras extrafusais, aquelas responsáveis pela força de contração muscular, vamos chamar agora de motoneurônios alfa. Enquanto que os motoneurônios que inervam as fibras intrafusais, ou seja, aquelas fibras dentro do fuso muscular, são chamados de motoneurônios gama. Então, nesse outro esquema aqui, a gente vê então as fibras extrafusais, marcadas aqui em vermelho grande, sendo inervada pelos motoneurônios alfa, tá? E aqui o fuso muscular. Como a gente pode ver, as fibras intrafusais elas estão dispostas de maneira paralela às fibras extrafusais, tá? Sendo então inervada, como marcado em azul aqui, por fibras sensitivas na região central do fuso, que seria uma região então não contrátil, somente sensitiva, e nas suas extremidades tem inervação motora pelos motoneurônios gama, né, mostrado tanto superiormente quanto inferiormente, que são responsáveis pelo quê? Por gerar a contração das fibras intrafusais. Então, o que é importante daqui? Lembrar dessa organização da inervação do fuso muscular, parte sensorial no centro e nas extremidades motoras, e que as fibras intrafusais estão dispostas de maneira paralela às fibras extrafusais. Então, agora vamos ver quais são as funções do fuso muscular, né? Como que ele funciona. Então, aqui a gente tem um esquema de uma preparação, no qual então tem aqui algumas fibras extrafusais, e aqui eu tenho uma representação de uma fibra extrafusal. Tá? E aqui, representando então a fibra aferente, que recebe as informações do fuso muscular. Então, quando é aplicada uma carga sobre as fibras extrafusais, né, o que vai ocorrer? Quando é aplicada uma carga, essas fibras aqui vão sofrer estiramento. Tá? Então, elas vão aumentar de comprimento. Como as fibras intrafusais também estão dispostas em paralelo às fibras extrafusais, elas também vão sofrer o quê? Um estiramento. Esse estiramento da região central do fuso, onde está a sua parte sensorial, vai deformar então a membrana dessas células, promovendo o quê? A abertura de canais mecanosensíveis que vão levar ao influxo de sódio para dentro da célula, despolarizando então essas células do fuso muscular. Isso, quando atinge o limiar, gera o quê? Potenciais de ação. Então, quando ocorre o estiramento da fibra intrafusal, deforma a sua região central, gera potenciais receptores. Então, quando aumenta o comprimento da fibra intrafusal, aumenta também a taxa de disparos de quem? Da fibra aferente. Então, basicamente, conforme aumenta o comprimento muscular, o fuso muscular é capaz de detectar isso. De que forma? Através do estiramento da sua região central, que vai gerar vários potenciais, vai gerar potenciais receptores, vão ser codificados em potenciais de ação na fibra a ele ligada. Então, como eu acabei de falar, as fibras intrafusais têm, pela sua disposição em paralelo às fibras extrafusais, têm a capacidade de detectar quando o músculo aumenta de comprimento. Ele aumenta de comprimento, estira as fibras intrafusais, sua região central, e isso gera potenciais receptores, que por sua vez vão ser codificados em potenciais de ação na fibra aferente. Mas e durante a contração das fibras extrafusais? O que acontece? Os fusos também vão conseguir detectar a variação de comprimento dessas fibras extrafusais?
ou seja, quando o músculo encurta, será que essas fibras vão conseguir detectar que o músculo diminuiu de tamanho? O músculo encurtou? Então, quem que faz a inervação das fibras extrafusais? O motoneurônio alfa. Então, quando o motoneurônio alfa causa a contração das fibras extrafusais, elas vão o quê? Diminuir de tamanho. O encurtamento, né, das fibras extrafusais causaria o quê? O afrouxamento da região do fuso, né, afrouxamento dessa região central aqui, e ele perderia o quê? Sensibilidade. Como que ocorre para restaurar a sensibilidade do fuso durante a contração muscular? Então, como que o músculo, esse proprioceptor, o fuso muscular, consegue detectar que o músculo também encurtou? Ele teve uma variação de comprimento, só que agora diminuindo o seu comprimento. Como que isso é feito? Veja bem, nesse esquema aqui, a gente tem o motoneurônio alfa representando em azul, que inerva as fibras extrafusais, enquanto que o motoneurônio gama vai inervar o quê? As fibras intrafusais. As fibras intrafusais têm inervação motora, como eu falei antes, nas suas regiões polares, nas suas extremidades. Então, o que acontece? Quando ocorre uma contração muscular, o que vai ocorrer? O motoneurônio alfa estimula as fibras extrafusais que vão o quê? Se contrair, vai encurtar o músculo. Nessa situação, o motoneurônio gama também dispara. Quando o motoneurônio gama dispara, o que vai acontecer? Essas regiões, então, das extremidades vão se contrair. Essas regiões da extremidade, quando elas se contraem, em ambos os lados, o que vai ocorrer? Elas vão acabar estirando a parte central, que vai detectar, então, esse estiramento na região central e enviar fibras, vai enviar essa informação até a medula espinhal de novo. Então, o fuso muscular é capaz de detectar que o músculo encurtou devido à ativação simultânea dos motoneurônios alfa e dos motoneurônios gama. Esse fenômeno é chamado de coativação alfa-gama. É ele que vai permitir, então, que o fuso muscular detecte que o músculo sofreu o quê? Encurtamento. Repetindo, isso ocorre por quê? Porque quando o motoneurônio dispara, quem vai se contrair são as regiões do quê? As regiões das extremidades. Quando essas regiões aqui encurtam, o que vai acontecer com a região central? Ela vai ser estirada. Como a gente viu, quando ela é estirada, vai ter abertura de canais mecanosensíveis, permitindo o influxo de sódio para dentro da célula e vai gerar potenciais de ação, potenciais receptores, que vão ser convertidos, vão ser codificados em potenciais de ação e dessa forma conduzidos pela fibra sensorial. Assim, pessoal, durante a contração das fibras extrafusais, tá? Aqui mostrando o músculo em repouso, o fuso está sensível. Quando ocorre, então, a contração das fibras extrafusais e diminuição do comprimento dessas fibras, se não ocorrer a coativação gama, o que vai acontecer? O fuso ele perderia a sensibilidade e seria incapaz de detectar que o músculo variou de comprimento. Nesse caso, houve encurtamento. Quando ocorre, então, contração muscular e ocorre a coativação alfa-gama, o que vai ocorrer? As regiões polares vão se contrair, estirando a região central. Dessa forma, o fuso muscular também é capaz de detectar que o músculo teve alteração de comportamento, de comprimento, né, durante a contração muscular. Então, essa coativação alfa-gama, ela tem a função do quê? De manter o fuso muscular sensível durante a contração das fibras extrafusais. Então, a função desse sistema gama é regular a sensibilidade do fuso muscular durante a contração. Então,
uma contração de fibras extrafusais, se não ocorrer ativação dos motoneurônios gama, durante o período de contração muscular, a fibra aferente do fuso muscular, ela ficaria o quê? Silenciosa. Não conseguiria detectar a alteração do comprimento. No entanto, devido à ativação dos motoneurônios gama, ao tensionamento das fibras, isso durante a contração muscular, ocorre o tracionamento da região sensitiva central e o fuso muscular permanece sensível durante variações de comprimento no qual ocorre que são devidas à contração muscular. Então, sem a ativação gama, o fuso muscular seria o quê? Insensível às variações de comprimento durante a contração do músculo. Então, com a ativação gama, o fuso vai conseguir fazer o quê? Ajustar sua sensibilidade às variações de comprimento durante a contração do músculo. Além do fuso muscular, a gente tem outros proprioceptores que são chamados de órgãos tendinosos de Golgi, que tem uma função diferente. A função deles não é detectar variação de comprimento, mas detectar o quê? Variação na força de contração muscular. Onde estão localizados os órgãos tendinosos de Golgi? Como o próprio nome diz, eles estão localizados nas regiões dos tendões. Tá? Recebe esse nome em homenagem ao histologista que descreveu primeiramente esses receptores. Aqui a gente tem um aumento esquemático de um órgão tendinoso de Golgi. Ele também é um receptor sensorial encapsulado e dentro dele a gente tem o quê? A gente tem fibras colágenas, né? Mostradas aqui nesse esquema em preto, né? E entre essas fibras de colágeno a gente tem fibras de neurônios, né? Mostrando aqui um axônio de uma fibra aferente. Então, quando ocorre tensão nessas fibras de colágeno aqui, isso também vai deformar quem? As fibras sensoriais que estão aqui dentro. E é isso que o órgão tendinoso vai detectar. Então, qual que é a diferença da função, né? Como que o órgão tendinoso de Golgi responde? Vamos comparar ele com o fuso muscular. Aqui eu tenho um músculo, né? Suas fibras musculares. Aqui eu tenho um tendão no qual contém um órgão tendinoso de Golgi. Tá? Então o órgão tendinoso está presente nessa região, entre as fibras musculares e o tendão. Aqui eu tenho a resposta do fuso muscular em B, né, na parte 1. Em 2 aqui eu tenho a resposta do órgão tendinoso em resposta ao estiramento passivo do músculo. Quando o músculo é estirado passivamente, a gente, obviamente, vai ver o quê? Que esse estiramento é detectado pela fibra, pelo fuso muscular, né? Ocorrendo o aumento do comprimento do músculo. Isso é detectado pelo fuso muscular, como a gente tinha visto, né? As fibras musculares intrafusais estão dispostas de maneira paralela às fibras extrafusais, elas são capazes de detectar a alteração do comprimento do músculo, né? Que o músculo foi estirado. O órgão tendinoso também responde a esse estiramento passivo, só que de uma maneira que menor, com menos potenciais de ação. Ambos são ativados, mas quem é mais ativado durante o estiramento passivo do músculo é o fuso muscular. Quando o músculo se contrai ativamente, nesse caso aqui porque ocorreu a ativação do motoneurônio que inerva as fibras extrafusais, ou seja, estimulação do motoneurônio alfa somente, o que a gente vê? Que o fuso muscular, se não ocorrer a coativação alfa-gama, né, vai ter o aumento, a diminuição do comprimento muscular e a fibra intrafusal vai ficar insensível. Tá? Porque não ocorreu nesse experimento aqui a coativação alfa-gama. No entanto, quando ocorre a estimulação do motoneurônio alfa e o músculo se encurta, isso vai tracionar então o órgão tendinoso de Golgi e essa tensão muscular, né, esse tracionamento no órgão tendinoso gerado pela contração muscular vai ser
detectado, como a gente pode ver aqui, pelo aumento da frequência de potenciais de ação quando ocorre encurtamento muscular em decorrente de uma contração. Então, o órgão tendinoso ele responde tanto ao estiramento passivo, mas ele responde principalmente quando ocorre o quê? Uma contração ativa das fibras musculares. Então, quando o músculo se contrai, ele dispara, sua fibra aferente dispara vários potenciais de ação. Então, qual seria a função dos órgãos tendinosos de Golgi? Então, nesse esquema aqui, a gente tem o músculo, estriado esquelético, aqui um órgão tendinoso de Golgi. O órgão tendinoso de Golgi ele é inervado então, por uma fibra sensitiva, no caso, uma fibra sensitiva 1B, que traz a informação do órgão tendinoso até a medula espinhal pela raiz dorsal. Essa informação que chega por essa fibra aferente, ela vai ter colaterais que vão aqui na medula que vão estimular o neurônio marcado aqui em vermelho, que é um interneurônio medular, um interneurônio inibitório. Esse interneurônio inibitório ele vai fazer o quê? Inibir a atividade do motoneurônio alfa do músculo que está o quê? Relacionado àquele órgão tendinoso. Então, quanto maior é a taxa de disparo da fibra sensitiva do órgão tendinoso, mais estimula o interneurônio inibitório, que mais vai inibir o motoneurônio alfa do músculo que estava se contraindo. Então, ele tem a função do quê? Ele, quando estimulado, né, o órgão tendinoso, ele vai modular, podendo inibir então a contração muscular, né, protegendo contra a contração excessiva, né, e controlando o nível de excitação dos motoneurônios. Então, o órgão tendinoso ele vai participar de um reflexo medular, a gente vai ver com mais detalhes depois, que é um reflexo miotático inverso, né, de modo a permitir que durante a contração das fibras extrafusais, que além da ativação alfa-gama nos fusos, os órgãos tendinosos também vão ser estimulados durante a contração. Essas fibras aferentes trazem informação do órgão tendinoso, vão disparar, gerando potencial de ação, e essas informações vão ser o quê? Levadas pelo sistema da coluna dorsal, né? Mas elas também vão fazer o quê? Sinapse excitatória com interneurônios inibitórios. Né? E esses interneurônios inibitórios vão inibir a atividade dos motoneurônios alfa. Então, quando o músculo contrai em decorrência da atividade de um motoneurônio alfa, essa contração é detectada pelo órgão tendinoso de Golgi e essa informação é conduzida até a medula. Estimula o interneurônio inibitório, que inibe a atividade do motoneurônio que estava o quê? Que vai inibir então a contração do músculo que estava se contraindo. Isso vai participar, como a gente vai ver, do reflexo miotático inverso. Muito bem, agora que a gente acabou de ver os proprioceptores, tá? E como a gente viu, essa informação dos proprioceptores, ela é trazida, né? Transmitida da periferia, né? Até o sistema nervoso central. Duas coisas vão poder ocorrer aqui. Essa informação ela vai ascender pela coluna dorsal, bem como vai ter ramos, né, ou colaterais que vão fazer sinapse na própria medula espinhal. E são esses ramos colaterais aqui, e sinapse na medula espinhal, que vão participar dos reflexos espinhais. Tá? Então, o que é um reflexo espinhal? O reflexo espinhal ele vai gerar uma resposta, tá, motora, que ocorre em resposta a uma informação sensorial. Então, sempre tem um estímulo sensorial, esse estímulo é detectado, processado pela própria medula, que vai gerar uma resposta motora. Tá? Esse é um reflexo espinhal, um reflexo medular. Tá? Ele não necessita do quê? Do processamento sensorial desse estímulo pelo encéfalo. Então, mesmo o paciente com uma transecção medular é capaz de apresentar ainda o quê? Esses movimentos simples chamados de reflexo. Então, o reflexo medular, ele é sempre o quê? Em resposta a um estímulo. Né? Então, eu tenho um estímulo sensorial, esse estímulo sensorial é detectado por um receptor,
e conduz essa informação através de um neurônio sensorial até a medula espinhal. Essa informação na medula espinhal, ela altera a atividade dos motoneurônios, né? Que por sua vez vão o quê? Quando estimulados, levar à contração muscular esquelética, né? Gerando a resposta. Então, o reflexo nada mais é do que uma resposta motora, né? Causada por um estímulo sensorial. Tá? Neste caso aqui, mostrado em A, eu tenho uma sinapse direta entre a fibra nervosa aferente e o motoneurônio, ou seja, só tem uma única sinapse aqui. Esse seria um exemplo de reflexo monossináptico. Seria o quê? Os reflexos mais simples que a gente possui. No caso B, eu também tenho um reflexo que vai ocorrer da mesma maneira. Tem um estímulo sensorial, vai ser detectado por um receptor, conduzido até a medula espinhal. Vou ter ativação, alteração da atividade do motoneurônio, que vai gerar uma resposta motora. No entanto, mostrado aqui em B, eu não tenho uma sinapse direta entre a fibra aferente e o neurônio motor, marcado em azul. Então, eu tenho o quê? Uma sinapse primeiro com o interneurônio, marcado em vermelho, e uma outra sinapse entre o interneurônio e o motoneurônio. Ou seja, isso aqui seria um reflexo que envolve mais do que uma sinapse, chamado então de reflexo polissináptico. E pode ter, então, duas ou mais sinapses. Então, o arco reflexo se refere ao quê? Arco reflexo é o circuito neuronal envolvido, né, que envolve o quê? O órgão sensorial, os neurônios de associação do sistema nervoso e o órgão efetuador. Tá? Então, o circuito responsável por essa resposta ao estímulo, né, tudo isso daqui é chamado de arco reflexo. Então, é o circuito neuronal. Arco reflexo é o circuito neuronal que gera a resposta. A resposta em si, né, a reação reflexa ou o ato reflexo é o quê? É o movimento. Né? Então, ato reflexo é o que? A atividade motora somática causada por determinado estímulo específico. Os reflexos, eles são o quê? Sempre eles têm natureza inata, involuntária, e são sempre estereotipados. Né? Sempre o mesmo movimento, resposta ao mesmo estímulo. Então, arco reflexo, circuito. O movimento que é gerado é chamado de ato reflexo. Quais são os reflexos medulares? Basicamente, nós temos três tipos de reflexos medulares. O reflexo miotático, também chamado de reflexo de estiramento. O reflexo miotático inverso. E o reflexo flexor de retirada, que pode ser associado com a extensão cruzada. Então, temos basicamente três tipos de reflexos medulares, cada um deles sendo detectado por receptores diferentes. Vamos começar pelo reflexo mais simples, que seria o reflexo de estiramento. Antes de iniciar a nossa abordagem aos reflexos específicos, vamos considerar como se dá um movimento articular. Então aqui eu tenho uma determinada articulação, né? E eu tenho três músculos aqui. Dois músculos marcados em bege, um grande chamado flexor 1, o outro menor chamado flexor 2. E o terceiro músculo marcado em roxo seria o extensor dessa articulação. Então quando um se contrai, ele gera um movimento de flexão. Como vamos considerar que por ser maior, ter uma maior espessura do que 2, ele é o agonista principal do movimento de flexão. 2, quando se contrai, também auxilia na flexão. Tá? No entanto, por ser menor, vamos considerar que ele causa uma menor força de contração, vamos chamar ele de agonista, ou sinergista do movimento ou a músculo acessório do movimento de flexão. Já o músculo marcado em roxo aqui seria o músculo extensor, né, que quando contraído gera um movimento de extensão dessa determinada articulação.
que a gente tem que então ver aqui? Então tem os músculos agonistas da flexão, seria o flexor 1 e o flexor 2. O flexor 1 seria o principal e o 2 seria acessório. E aqui nesse caso a gente teria só um único músculo que seria agonista do movimento de extensão. Seria esse extensor aqui. Então, com relação ao movimento de flexão, a gente tem esses agonistas, flexor 1 e 2, e teria o músculo antagonista do movimento, que seria o quê? Esse músculo extensor. Quando a gente pensa no movimento de extensão, é o contrário. O extensor é o agonista desse movimento e os flexores são o quê? Antagonistas desse movimento de extensão. Quando vai ocorrer movimento articular, duas coisas precisam ocorrer. Vamos considerar primeiro o movimento de flexão, né? Quando vai ocorrer a flexão dessa articulação aqui. Para que ocorra a flexão dessa articulação, primeiramente, o que vai ter que ocorrer? Vai ter que ocorrer a ativação dos músculos flexores, do 1 e de 2. Então, como que ocorre a ativação desses músculos aqui? Esses músculos são ativados quando o motoneurônio, que inervam esses músculos aqui, localizados então lá no corno ventral da medula espinhal, são ativados. Quando esses motoneurônios são ativados, a informação é conduzida até esses fibras musculares do flexor 1 e 2, libera acetilcolina aqui, que vai causar a contração desses músculos flexores. Mas, no entanto, para que ocorra o movimento de flexão, o músculo extensor, que é o antagonista desse movimento de flexão, ele precisa estar o quê? Ele precisa estar relaxado. Para o músculo estar relaxado, o que vai precisar? Vai precisar que o motoneurônio dele esteja em silêncio, seja inibido. Então, quando o motoneurônio do músculo extensor é inibido, ele para de descontrair, o músculo vai o quê? Relaxar. Então, quando ativa o motoneurônio dos músculos flexores, eles vão se contrair, e quando inibe os motoneurônios que inervam o músculo extensor, o antagonista do movimento, eles vão se relaxar, causando o quê? Um movimento articular de flexão. O inverso também é verdadeiro, e também ocorre. Quando eu vou ter um movimento de extensão, eu vou ter o contrário. Vou ter a ativação dos motoneurônios que inervam as fibras do músculo extensor, bem como eu vou ter inibição dos motoneurônios que inervam os músculos flexores. Então, quando eu tenho ativação dos motoneurônios do músculo extensor e inibição dos motoneurônios dos músculos flexores, eu vou ter um movimento articular de extensão. Então, começando os reflexos medulares, a gente viu que nós temos três tipos: o reflexo miotático ou de estiramento, o reflexo miotático inverso e o reflexo flexor de retirada. Vamos começar pelo mais simples de todos, que seria o reflexo de estiramento. Um exemplo clássico do reflexo de estiramento é um reflexo chamado de patelar. Às vezes as pessoas tendem a confundir como reflexo patelar sendo sinônimo de reflexo de estiramento. Não. Reflexo patelar simplesmente é um exemplo de reflexo de estiramento. Como que ele se dá? Vamos ver esse exemplo clássico. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um músculo localizado na parte anterior da coxa, que é chamado de músculo quadríceps. Desculpa. O músculo quadríceps, ele tem fusos musculares, e a informação do fuso muscular é conduzida até a medula espinhal por esse neurônio sensitivo, né? Uma fibra 1A. E ele é inervado pelo motoneurônio marcado aqui em verde. Então, quando esse motoneurônio em verde dispara, ele leva à contração do quadríceps. O músculo quadríceps, ele tem um tendão que percorre a parte anterior da patela e se insere na tíbia. Esse tendão do músculo quadríceps é chamado de tendão do quadríceps ou tendão patelar. Então, como que ocorre o reflexo de estiramento no caso do reflexo patelar? Então, basicamente, quando eu faço a percussão do tendão patelar, vai ocorrer um estiramento do músculo quadríceps. Quando ocorre estiramento do músculo quadríceps, a gente viu que a gente tem proprioceptores que são capazes de detectar o estiramento muscular.
Quais proprioceptores são esses? O fuso muscular. Então foi percutido, o músculo sofreu um estiramento. O fuso muscular vai se deformar, vai detectar que houve então o estiramento do músculo, e essa informação vai ser conduzida até a medula espinhal, onde esse neurônio aferente vai fazer sinapse excitatória com o motoneurônio que nerva o próprio quadríceps. E esse motoneurônio, então, quando ativado, vai causar o que? A contração muscular. Quando esse músculo, então, se contrai, o quadríceps se contrai, eu tenho o quê? O movimento de extensão do joelho. Então, o reflexo de estiramento nada mais é do que uma contração reflexa em resposta ao estiramento do músculo. Então, o próprio músculo que foi estirado se contrai reflexamente. A esse tipo de reflexo é chamado de reflexo miotático ou de estiramento. Ele basicamente é o que? É um reflexo monossináptico, devido a uma única sinapse entre a fibra sensorial e o motoneurônio do músculo que foi estirado. Nesse esquema aqui a gente pode ver alguns detalhes adicionais do reflexo de estiramento, no caso o exemplo do reflexo patelar. Então inicialmente, né, com o martelo de reflexo ou com a mão, é feito a percussão do tendão patelar. Isso vai causar o quê? O estiramento do músculo quadríceps. O estiramento do quadríceps leva à ativação do fuso muscular. Isso vai aumentar a atividade da fibra associada a ele. Essa fibra traz a informação de estiramento até onde? Até a medula espinhal. E duas coisas vão acontecer aqui. Uma, a gente já viu que é o quê? A fibra sensorial vai estimular o motoneurônio do quadríceps, ou seja, do músculo que foi estirado. Esse motoneurônio, então, quando ativado, vai causar contração das fibras do quadríceps. Mas como a gente viu, para que ocorra um movimento articular, no caso a extensão do joelho, outra coisa deve acontecer, que é o quê? A inibição dos músculos antagonistas do movimento de extensão do joelho, que no caso seria o quê? O bíceps femoral, nesse exemplo aqui. Então o que ocorre? Essa informação de estiramento, que é conduzida pela fibra sensorial, além dela fazer uma sinapse direta com o motoneurônio do quadríceps, ela também vai acabar estimulando um interneurônio marcado aqui em vermelho, que seria um interneurônio inibitório. Esse interneurônio inibitório, quando ele é estimulado, ele vai inibir o motoneurônio do músculo antagonista. Como eu falei para vocês, no caso do quadríceps femoral. Então, quando o motoneurônio do quadríceps femoral é inibido, o músculo relaxa. Então, o que vai ocorrer? Eu tenho estimulação do motoneurônio do quadríceps, que é o agonista da extensão, e eu tenho inibição do motoneurônio do músculo antagonista. Então, em resposta ao estiramento do quadríceps, o joelho vai ser o quê? Vai ser estendido. Então, basicamente, o que ocorreu aqui? Estimulação do motoneurônio do quadríceps e inibição de quem? Do músculo antagonista do movimento, do motoneurônio responsável pela inervação do músculo antagonista do movimento. A esse tipo de inervação aqui a gente pode chamar de inervação ou inibição recíproca. E é ele que permite então o relaxamento do músculo antagonista daquele que foi estirado. Tá? E com isso a gente tem um movimento articular. Inervação ou inibição recíproca. O reflexo patelar, ele é simplesmente um exemplo de reflexo de estiramento. Aqui vamos ver, por exemplo, o reflexo bicipital. Tá? O reflexo bicipital ele se refere ao quê? A contração reflexa do bíceps braquial em resposta ao estiramento desse músculo. Tá? Então aqui nessa situação a gente tem o quê? A gente tem a fibra em azul que traz a informação do fuso muscular e faz sinapse com quem? Com os motoneurônios marcados em vermelho, que são os motoneurônios que inervam o próprio
bíceps femoral. Essa última fibra motoneurônio marcada em vermelho aqui, ela vai inervar o tríceps, né, que seria o músculo antagonista do movimento de flexão. Então, quando ocorre, o indivíduo aqui está segurando um copo, vamos dizer que colocou um pouco de refrigerante aqui, ocorreu, devido ao aumento do peso, o estiramento do músculo bíceps braquial. O estiramento vai ser detectado pelo fuso muscular do bíceps braquial, essa informação é conduzida até a medula espinhal. Aqui na medula espinhal a gente viu que duas coisas vão acontecer. Vai ocorrer, então, ativação dos motoneurônios do bíceps braquial e vai ocorrer a inervação, a inervação recíproca, onde vai ocorrer a estimulação do interneurônio inibitório, marcado em preto, que quando excitado vai inibir a atividade do músculo tríceps, tá? Por inibir seu motoneurônio. O que vai ocorrer? Então, em resposta ao estiramento do bíceps braquial, vou ter sua contração, vou ter sua contração o quê? Sua contração reflexa. Então, basicamente, todos os músculos esqueléticos que podem ser estirados vão apresentar esse reflexo de estiramento. Então, vai ter diversos exemplos, né, que vão depender, vão receber o nome de acordo com o músculo que foi estirado. Então, como a gente viu, tem o reflexo patelar, tem o reflexo bicipital, tem o reflexo tricipital, maxilar e assim por diante. Tá? É importante lembrar o quê? Que é um reflexo monossináptico, quando a gente considera que a informação sensorial foi sinapse diretamente com o motoneurônio do músculo que foi estirado, né? E que ocorre o que? A inervação recíproca. Em resposta ao estiramento, o músculo contrai reflexamente. Esse é o reflexo de estiramento, o reflexo miotático. Qual que é a função, né, desse reflexo de estiramento? Né? No que ele ajuda? Né? A gente tem que considerar, né, que a gente tem nós seres bípedes, estamos constantemente tendo a nossa musculatura mantém a postura, sendo submetida à ação da gravidade. Né? Então, essa musculatura que está sempre sendo submetida à ação da gravidade, responsável por controlar a postura, ela está sempre sendo o quê? Está sempre sendo estirada quando a gente permanece em posição ortostática. Nesse exemplo aqui, estou mostrando o músculo posterior da perna, que seria o gastrocnêmio. Então, nesse exemplo aqui, vejam só, por ação da gravidade, a tendência é o quê? O nosso corpo cair para frente, né? Quando o corpo, então, se orienta um pouco para frente, por ação da gravidade, está um pouco exagerado aqui para mostrar bem o efeito, o que vai ocorrer? O estiramento do músculo gastrocnêmio. O estiramento do gastrocnêmio, a gente viu por ação do reflexo de estiramento, vai o quê? Vai se contrair. Então tem o estímulo sensorial, seria o estiramento do músculo em resposta à ação da gravidade. E o músculo vai se contrair reflexamente, né, aumentando o seu tônus, né, permanecendo contraído. Isso vai favorecer o quê? A manutenção da postura ereta. Tá? Então uma das funções do reflexo de estiramento é manter os músculos, principalmente aqueles responsáveis por manutenção da postura, contraídos, né, com estado de contração basal, chamado de tônus muscular. Então a gravidade ela vai agir constantemente sobre os fusos musculares desses músculos extensores relacionados à manutenção da postura. Em resposta a estiramento, vai ter uma resposta reflexa, como a gente viu o reflexo de estiramento, que vai causar o quê? O aumento da contração desses músculos que estão estirados, que geraria então um estado de
tônus muscular. Então, uma das funções do reflexo de estiramento é contribuir para a manutenção da postura por aumentar o tônus muscular da musculatura extensora. Então, reflexo miotático, né? Simples. A gente revê aqui em resumo. No caso patelar. Percussão do tendão patelar. Formação, o músculo vai ser estirado. Qual músculo? Quadríceps. Essa fibra estirada vai levar à ativação do fuso muscular. Essa informação chega até a medula espinhal pela fibra aferente, no qual vou ter o quê? Estimulação do motoneurônio do próprio quadríceps. E em resposta à estimulação do seu motoneurônio, o músculo vai contrair. Além disso, que não está mostrado aqui, a gente vai ter o quê? Inibição do músculo antagonista do movimento por inibição do seu motoneurônio. E a gente vai ter o quê? O movimento de extensão da perna, que seria o ato reflexo. Então, esse é o reflexo miotático, que seria o quê? A estimulação do fuso muscular, causando contração reflexa do músculo. Qual que é a função? Garantir o tônus muscular, ter um controle sobre o comprimento muscular, protegendo assim o músculo contra o estiramento passivo. Quando a gente considera então uma única sinapse entre a fibra sensitiva e o motoneurônio do músculo que foi estirado, a gente considera que o reflexo ele é o quê? Monossináptico. Então, o reflexo mais simples de todo é o reflexo miotático de estiramento, por ser monossináptico. O segundo tipo de reflexo depende de outro proprioceptor. Seria o reflexo miotático inverso. Nesse reflexo miotático inverso, o proprioceptor responsável por esse reflexo é o órgão tendinoso de Golgi. Um exemplo de como ele pode ocorrer, vamos considerar a seguinte situação aqui. Então o indivíduo está segurando com o membro superior uma determinada carga, que vai, para não deixar esses objetos caírem, ele mantém o músculo bíceps braquial em contração. A partir do momento que vai se adicionando cada vez mais carga aqui, vai chegar um momento que essa estimulação, que essa contração do bíceps braquial vai exercer tanta tensão sobre o tendão, que isso vai levar à ativação do órgão tendinoso de Golgi, aquele proprioceptor que a gente viu que é responsável por detectar a força de contração. Então essa informação vinda do órgão tendinoso de Golgi vai ser conduzida até a medula espinhal, onde vai ocorrer o quê? Estimulação do interneurônio inibitório, marcado em preto aqui, que quando estimulado vai inibir o motoneurônio do músculo que estava o quê? Se contraindo. Se o motoneurônio do músculo é inibido, o músculo vai o quê? Vai relaxar. No caso aqui, os objetos fariam o quê? Cairiam no chão. Então, quando a gente carrega muito mais peso do que a gente suporta, reflexamente isso pode ocorrer. Né? A gente pode largar os objetos no chão, não de maneira voluntária, mas porque houve acionamento desse reflexo chamado de reflexo miotático inverso. Então, basicamente, a informação proveniente do órgão tendinoso de Golgi, em resposta ao aumento da tensão muscular, isso vai levar ao quê? A inibição do motoneurônio desse músculo que está contraindo vigorosamente, levando ao relaxamento do músculo. No caso aqui, a carga vai cair. Tá? Esse é o reflexo miotático inverso. No reflexo miotático inverso, como a gente vai ver agora, também ocorre o quê? Também ocorre inervação e inibição recíproca. Tá? Então vamos considerar também um exemplo no qual eu estou contraindo de maneira excessiva, né, o músculo bíceps braquial. Então, como a gente viu, quando esse músculo começa a se contrair, gradativamente vai aumentando a atividade em quem? No proprioceptor chamado de órgão tendinoso de Golgi. Perdão. Essa informação do órgão tendinoso de Golgi, então, vai ser conduzida por uma fibra aferente até a medula espinhal, onde duas coisas vão ocorrer. Primeiro, vai ter estimulação do interneurônio inibitório, e quando estimulado vai inibir quem?
o motoneurônio do próprio bíceps braquial. Ou seja, o bíceps braquial vai o quê? Vai relaxar por inibição do seu motoneurônio. Além da estimulação desse interneurônio inibitório que acarreta na inibição do motoneurônio do bíceps braquial, nesse exemplo, a fibra sensorial vai estimular um outro interneurônio, marcado em roxinho aqui, que seria um interneurônio excitatório. Esse interneurônio excitatório, quando estimulado, vai estimular o motoneurônio do músculo antagonista do movimento. No caso, seria o quê? O músculo extensor da articulação do cotovelo, como, por exemplo, o tríceps braquial. Então, o que vai ocorrer aqui? O relaxamento do bíceps por inibição do seu motoneurônio, perdão, e a contração do extensor por ativação do seu motoneurônio. Isso devido ao que? A inervação recíproca. De qualquer forma, o que vai ocorrer? Esse relaxamento vai levar a movimento de extensão do cotovelo. Então, esse seria o que? Esse seria o reflexo miotático inverso. O músculo que está se contraindo vai relaxar reflexamente e vou ter ativação do músculo antagonista do movimento. Assim, quais são as características desse reflexo miotático inverso? Qual a função dele? Proteger contra a contração excessiva do músculo, né? Controlando também o nível de excitação do motoneurônio, como a gente viu anteriormente. Tá? Então, como todo reflexo, tem uma função de proteção para o organismo. E por último, a gente vai ver aqui o reflexo flexor, o reflexo de retirada. Tá? Esse é um reflexo mais complexo do que os outros anteriores. O que vai ocorrer nesse reflexo? O reflexo flexor, ou reflexo flexor de retirada, normalmente ele envolve o quê? O estímulo noceptivo, tá? Podendo ser um estímulo noceptivo cutâneo. Em resposta, o que vai ocorrer? Vai ocorrer a flexão do membro afetado, né? Removendo, retirando o membro da fonte do estímulo noceptivo. Um exemplo que a gente tem aqui é quando a gente, por exemplo, pisa em algo pontudo, né? O que vai ocorrer? A gente reflexamente vai remover o membro da fonte desse estímulo noceptivo. Tá? Então, o que vai ocorrer nesse reflexo aqui? Perdão. Espero que não seja Covid. Então, vamos ver aqui. Ó. Tem o estímulo noceptivo, né? Que vai estimular os noceptores dessa região. E através, então, das fibras sensitivas, conduz essa informação noceptiva, essa informação vai chegar aonde? Vai chegar pela raiz dorsal até a medula espinhal, onde vai ter sinapses que vão causar o quê? Ativação dos motoneurônios que controlam a musculatura flexora, no caso aqui do membro inferior. E isso vai causar então a contração dessa musculatura flexora que tende ao que? A remover o membro inferior da fonte do estímulo noceptivo. Como para remover o membro inferior da fonte do estímulo noceptivo, eu vou ter que ter o quê? No caso aqui, ó, vou ter que ter uma dorsiflexão do tornozelo, vou ter que ter flexão da articulação do joelho e flexão de quem? Também da articulação do quadril. Então vou ter o quê? Vários grupos de motoneurônios de diferentes articulações sendo ativados para causar a flexão de todos esses músculos do membro inferior, removendo o membro da fonte do estímulo noceptivo. Então, como já dá para ver aqui, vai ser um reflexo do quê? Polissináptico. Tá? Vou ter vários grupos de motoneurônios, vários segmentos modulares envolvidos nesse tipo de resposta.
O reflexo flexor de retirada ele também pode ocorrer o quê? No membro superior. Tá? Então, quando a gente toca, por exemplo, no objeto quente, a gente reflexamente remove o membro superior, né, a mão, da fonte do estímulo noceptivo. Tá? Então, é um reflexo no qual os estímulos aferentes noceptivos, né, responsáveis por conduzir a dor rápida através de interneurônios excitatórios, vão estimular os motoneurônios flexores, dos músculos flexores, causando a contração dos músculos flexores, removendo o membro afetado do lado que foi exposto ao estímulo noceptivo. A função, né, do quê? De proteção contra estímulos noceptivos. E é um reflexo o quê? Polissináptico. Quando o reflexo flexor de retirada ele ocorre no membro inferior, o que vai acontecer? Então, vamos supor que no pé esquerdo aqui foi submetido a um estímulo noceptivo que vai causar esse reflexo flexor de retirada. Então, no lado ipsilateral, ou seja, o lado que foi estimulado pelo estímulo noceptivo, eu vou ter o quê? Flexão, tá? Só que do reflexo flexor de retirada. O que vai acontecer? Nesse caso aqui, todo o peso do corpo ele vai ter que ser suportado pelo membro contralateral, no caso direito. Então, se de um lado eu vou ter um movimento articular de flexão, dessas três articulações, do quadril, do joelho e do tornozelo, do lado contralateral vou ter o quê? Ativação inversa, né? Vou ter que ter o quê? Ativação dos motoneurônios, dos músculos extensores, que vão ter que agora suportar todo o peso corporal. Então, de um lado eu tenho um reflexo flexor de retirada e do lado contralateral eu tenho o quê? Uma extensão cruzada, responsável por auxiliar na manutenção de suportar o peso do corpo. Então, o que vai acontecer? Basicamente, no lado que está recebendo o estímulo noceptivo, eu vou ter estimulação dos motoneurônios dos músculos flexores para causar a flexão e eu vou ter sinapses que vão levar à estimulação de interneurônios inibitórios que vão inibir os músculos extensores. Então, do lado ipsilateral, eu vou ter o quê? Flexão. Do lado contralateral, onde vai ocorrer a extensão cruzada, eu vou ter o inverso. Eu vou ter ativação de interneurônios inibitórios que vão inibir os motoneurônios dos músculos flexores. E eu vou ter ativação de interneurônios excitatórios que vão ativar os motoneurônios dos músculos extensores, de modo a promover o que é extensão cruzada do lado contralateral. Então é por isso que ocorre a flexão e retirada do membro, e é por isso, devido a essa inervação recíproca em ambos os lados, que eu vou ter o que é extensão cruzada. Então aqui nesse esquema, está aumentado aqui para a gente ver em detalhe como que isso poderia ocorrer. Então, inicialmente eu tenho um estímulo doloroso que vai ativar quem? O noceptor. Então pisou no prego. Primeiramente, o que vai ocorrer? Essa informação vai ser conduzida pelo noceptor, chegando até a medula espinhal através da fibra sensitiva. Esse estímulo, vindo então da fibra sensitiva, ela vai ter várias sinapses com interneurônios que vão levar no lado ipsilateral o quê? A inibição dos motoneurônios dos músculos extensores. E eu vou ter o quê? A ativação dos motoneurônios da musculatura flexora, de modo a remover, através do movimento de flexão dessas articulações, o membro da fonte do estímulo doloroso. Então, além disso, a fibra sensorial vai estimular interneurônios que do lado contralateral vão fazer o inverso. Vão estimular, através de interneurônios, os motoneurônios dos músculos extensores, e vou ter interneurônios que vão o quê? Inibir os motoneurônios dos músculos flexores do lado contralateral.
do lado contralateral, então o que vai ocorrer? Vai ocorrer uma extensão cruzada, que tem a função do quê? De suportar o peso corporal. Esse é o reflexo flexor, ou reflexor de retirada, com extensão cruzada. É um reflexo polissináptico que envolve músculos de várias articulações, ou seja, envolve vários segmentos medulares para que ele ocorra. Então, e é um reflexo o quê? Polissináptico. O reflexo flexor de extensão cruzada, assim como todos os outros reflexos, ele então ocorre de maneira inconsciente, ele é involuntário, né? Então muitas vezes você pode ver um paciente com lesão medular, ou seja, as informações nociceptivas abaixo da lesão, elas não chegam até o encéfalo. Então o paciente não sabe que está doendo o membro que foi afetado. Então às vezes o paciente lá na cadeira de roda está fazendo movimento de flexão de um membro e de extensão cruzada do outro. Isso pode ocorrer, por quê? Porque às vezes o cuidador dele pode ter, por exemplo, até feito o simples fato de ter trocado o sapato direito pelo sapato esquerdo, né? Isso acaba estimulando, então, nossos receptores mecânicos lá no pé do indivíduo e isso desencadeia o reflexo flexor de retirada com extensão cruzada. Né? Deve ser prestado atenção nesse tipo de detalhe. Tá? Muito bem, agora vamos falar de outros detalhes, como por exemplo a medula espinhal e a locomoção. Então a gente tem, na medula, a gente também tem o quê? Programas motores, né, espinhais, que são capazes de gerar locomoção. São circuitos que residem inteiramente na medula espinhal. E eles requerem o quê? Um gerador de padrão central. Então, a existência de circuitos geradores de padrão na medula espinhal veio através de alguns experimentos realizados em gatos. Então, aqui, marcado nessa linha aqui, foi feita uma transecção da medula espinhal do gato, de modo a separar os motoneuróns que controlam a musculatura dos membros posteriores do controle supraespinhal desses animais. Passado o período de choque espinhal, esses animais, quando submetidos estão a uma esteira, os membros posteriores eles ainda são capazes de gerar movimentos rítmicos semelhantes à marcha, esses animais. A marcha ela possui duas fases, né? Uma fase de apoio e uma fase de balanço de suspensão, nas quais a musculatura extensora e flexora vão se alternar entre contração e relaxamento. Então aqui mostrando o registro de atividade dos músculos dessa pata posterior do gato, a gente vê que durante a fase de apoio, a gente tem atividade aumentada dos músculos extensores e relaxamento dos músculos flexores, e durante a fase de suspensão, o inverso. Aumento da atividade dos músculos flexores e inibição dos músculos extensores. Esse padrão rítmico de atividade dos músculos flexores e extensores seria devido à presença de circuitos locomotores, presença da medula espinhal, que seriam, por sua vez, controlados por centros supraespinhais. Tá? Então, existiria algum determinado circuito, aqui mostrado um esquema de como isso poderia ocorrer. Então, a gente tem aqui, influência, né, neurônios trazendo informação de centros supraespinhais até a medula espinhal. Na medula espinhal, então, existiria um interneurônio excitatório que estimula o motoneurônio do músculo flexor, bem como a gente teria o quê? Influências vindo do encéfalo que estimulariam interneurônios excitatórios, que por sua vez estimulam os motoneurônios da musculatura extensora. Como que ocorreria? Então veja só, além de se conectar com os neurônios motores, por exemplo, esse neurônio excitatório aqui, interneurônio excitatório, além de se conectar com o motoneurônio do músculo flexor, ele também estimula interneurônios inibitórios.
Então, quando ocorre, vamos chamar assim, uma rajada, né, um aumento da atividade desse interneurônio excitatório aqui, do músculo flexor, que vai acabar estimulando o motoneurônio flexor. Então, quando ele aumenta sua atividade, ele aumenta a atividade do motoneurônio flexor. Isso vai ser associado a uma diminuição da atividade do motoneurônio do músculo extensor. De que maneira? Através da estimulação de interneurônio inibitório. Esse interneurônio inibitório, quando estimulado, inibe o interneurônio excitatório, de modo a diminuir a atividade do motoneurônio extensor. Quando ocorre a outra fase da marcha, na qual eu tenho a fase de apoio, no qual vai ser ativada a musculatura extensora, o que vai ocorrer? O inverso. Vai ter um aumento da rajada de atividade, então, desse interneurônio excitatório, que vai estimular o motoneurônio do músculo extensor. Por sua vez, esse outro interneurônio excitatório se conecta com um outro interneurônio inibitório que vai inibir o interneurônio excitatório do neurônio motor o quê? Flexor. Dessa maneira eu teria o quê? Ativação da musculatura extensora em um determinado momento e o relaxamento da musculatura flexora. Então eu conseguiria ter, dependendo das entradas sensoriais, das entradas vindas do encéfalo para esses dois interneurônios aqui, movimentos alternados dos membros inferiores. Seriam então circuitos geradores de padrão presentes na medula espinhal.